Quando uma mulher o dá como garantido, a primeira coisa que deve fazer é redefinir a forma como se vê a si próprio e como vê a situação. Ser dado como garantido acontece geralmente quando o seu esforço se torna previsível e a sua presença parece garantida. Isto não significa que seja fraco ou sem valor, mas significa que o seu valor não foi protegido ou reforçado. Tratá-la corretamente começa com a compreensão de que dar demasiado sem limites corrói lentamente o respeito. Deve parar de reagir emocionalmente e começar a agir intencionalmente. A força calma é muito mais poderosa do que a frustração ou a súplica. O passo seguinte é parar imediatamente de se explicar demasiado ou tentar provar-lhe o seu valor. Quando continua a justificar as suas ações ou a pedir-lhe que veja o seu valor, coloca-se numa posição mais fraca. Uma mulher que o dá como garantido já presume que estará sempre presente, independentemente da forma como se comporta. O silêncio, a contenção e o controlo emocional criam incerteza, o que obriga à reflexão. Não a está a castigar, está a corrigir um desequilíbrio. O respeito cresce quando o acesso a si deixa de ser automático. Deve também reduzir a disponibilidade de uma forma que pareça natural e não performativa. Isto significa que já não está sempre disponível, sempre a responder instantaneamente ou sempre a ajustar a sua vida à agenda dela. O seu tempo torna-se valioso quando está a ser usado com propósito noutras áreas. Quando percebe que o seu mundo não gira à sua volta, a sua percepção começa a mudar. A escassez gera curiosidade e a curiosidade renova a apreciação. Isto não é um jogo, é uma correção de prioridades erradas. Trate-a com calma e polidez, em vez de excesso de carinho ou hostilidade fria. Reagir emocionalmente de forma exagerada sinaliza que ela ainda controla a forma como se sente, o que reforça o seu conforto em subestimá-lo. Ao mesmo tempo, ser rude ou desdenhoso faz com que pareça instável ou amargurado. Um comportamento calmo e equilibrado demonstra maturidade e autoestima. Mostra-se firme, sereno e imperturbável na superfície. Esta neutralidade emocional é profundamente perturbadora para alguém que presumia que correria sempre atrás dela. Outra atitude importante é deixar de recompensar comportamentos que o desrespeitam. Se ela chegar atrasada, minimizar o seu esforço ou falar consigo de forma descuidada, não compense sendo excessivamente gentil. As pessoas repetem comportamentos que são recompensados, mesmo inconscientemente. Ao retirar as recompensas emocionais quando os padrões são ultrapassados, ensina-a a tratá-lo. Isto não é controlo, é autoproteção. O respeito cresce quando as consequências existem silenciosamente. Deve também voltar a concentrar-se no crescimento pessoal e no progresso visível. Quando a sua vida começa a melhorar, sem o envolvimento dela, perturba a sensação de segurança dela. Novos objetivos, melhores hábitos, maior confiança e expansão social sinalizam que está a evoluir. O crescimento cria distância da versão de si que ela considerava garantida. As pessoas arrependem-se de subestimar alguém quando percebem que essa pessoa as ultrapassou. O progresso fala mais alto do que qualquer confronto alguma vez poderia falar. Não a confronte com acusações ou longos discursos emocionais. Dizer a alguém que o considerou garantido geralmente leva à defensiva em vez de à responsabilidade. Em vez disso, deixe que a mudança no seu comportamento comunique tudo. A distância aliada à dignidade obriga a reflexão de forma muito mais eficaz do que as discussões. Quando as palavras param, as ações tornam-se mais impactantes. Ela ajustará o seu comportamento ou revelará que nunca o valorizou em primeiro lugar. Trate-a com bondade, mas não a coloque mais no centro do seu mundo emocional. A bondade sem apego é diferente e ela vai perceber isso imediatamente. Já não procura validação ou segurança nas suas reações. Esta mudança torna as interações mais leves, curtas e controladas. A independência emocional é profundamente atraente e profundamente perturbadora ao mesmo tempo. Ela obriga-a a reavaliar a sua posição. Se ela começar a notar a mudança e a perguntar o que está errado,
Mantenha a sua resposta simples e objetiva. Evite culpar, drama ou desabafar emocionalmente. Deixe-a saber que está focado em si e nas suas prioridades agora. Isto demonstra força e clareza, em vez de ressentimento. As pessoas respeitam o que é firme e calmo. Explicações excessivas enfraquecem a mensagem. Caso ela tente recuperar a sua atenção com esforços inconsistentes, não volte rapidamente aos padrões antigos. A consistência importa mais do que as palavras ou os gestos passageiros. Observe as suas ações ao longo do tempo, em vez de reagir a um interesse repentino. Alguém que realmente o valoriza ajustará o seu comportamento de forma consistente e não temporária. Os seus padrões devem permanecer firmes. O respeito constrói-se através de um comportamento sustentado e não por picos emocionais. É também importante aceitar que nem toda a mulher que te dá como garantido vai mudar. Algumas pessoas só valorizam os outros quando estes se vão embora, e mesmo assim, a lição chega tarde demais. A sua responsabilidade não é mudar a perspectiva dela, mas sim proteger a sua autoestima. Ir embora com dignidade é, por vezes, a resposta mais forte. Escolher-se a si próprio nunca é uma perda. Trate-a como alguém que agora precisa de conquistar um acesso mais profundo a si. A intimidade emocional já não deve ser oferecida livremente, sem esforço e respeito. Isto não significa ser distante ou manipulador, mas sim seletivo. Os limites não são muros, são filtros. Aqueles que te valorizam passarão por eles de bom grado. Aqueles que não te valorizam afastar-se-ão naturalmente. Ao falar com ela, mantenha um tom confiante e ponderado. Evite procurar reafirmação, aprovação ou validação emocional. Fale com certeza e não com esperança. A confiança comunica que conhece o seu valor sem precisar de concordância. Isto muda a dinâmica drasticamente. As pessoas levam a sério aqueles que se levam a sério. Se ela reagir com confusão ou desconforto, não se precipite em acalmá-la. O desconforto é muitas vezes o início da consciência. O crescimento raramente acontece em zonas de conforto. Permita que se adapte à mudança sem tentar resgatar a dinâmica antiga. Já não é responsável por gerir as emoções dela. Essa responsabilidade pertence-lhe. Trate-se com o respeito que gostaria que ela tivesse demonstrado. Isto inclui como fala de si, como gasta o seu tempo e qual o comportamento que tolera. O autorrespeito torna-se visível quando os padrões são aplicados de forma consistente. As pessoas espelham a forma como se trata ao longo do tempo. A mudança deve começar internamente antes de se manifestar externamente. Evite estar de olho nas reações dela, nas redes sociais ou em sinais subtis. A obsessão com a resposta dela mantém-no emocionalmente ligado à aprovação dela. O distanciamento restaura o poder e a clareza. Quando deixa de observar, começa a liderar a sua própria vida novamente. A indiferença, quando genuína, é poderosa. Redireciona o foco para o que realmente importa. Se ela começar a envolver-se mais sinceramente, permita que isso aconteça lentamente e sem entusiasmo. Deixe a confiança reconstruir-se através de um esforço consistente, em vez de promessas emocionais. Certifique-se de que a nova dinâmica é equilibrada e respeitadora. Voltar a correr apaga a lição. A verdadeira mudança exige tempo e estabilidade. Tudo o que seja menos que isso é temporário. Compreenda que tratar uma mulher que o deu como garantido é, em última análise, sobre como se trata a si próprio. Ela responde à versão de si que se apresenta com clareza, limites e propósito. Quando se muda, o relacionamento melhora ou termina naturalmente. Ambos os resultados são vitórias se o seu amor próprio se mantiver intacto. A força é silenciosa, constante e sem pedir desculpa. Quando uma mulher o deu como garantido, uma das mudanças mais poderosas que pode fazer é mudar a forma como comunica valor através de ações, em vez de palavras. Em vez de explicar as expectativas, deixe que o comportamento defina o padrão. As pessoas prestam mais atenção ao que muda do que ao que é publicitado.
quando a sua energia se torna mais seletiva, força a consciência. Este tipo de mudança parece subtil à superfície, mas profunda por baixo. Ela muda silenciosamente o equilíbrio emocional da ligação. Deve também parar de se posicionar como a rede de segurança emocional na qual ela se apoia sem esforço. Estar constantemente disponível para o trabalho emocional cria dependência sem reconhecimento. Quando se afasta desse papel, a ausência é sentida imediatamente. O acesso emocional deve ser conquistado através do respeito e da reciprocidade. Isto não significa abandonar a empatia, mas sim deixar de lado o trabalho emocional não remunerado. Quando o conforto deixa de ser garantido, a apreciação tem espaço para crescer. Outra abordagem inovadora é deixar de antecipar as suas necessidades antes que ela as expresse. A antecipação costuma parecer romântica no início, mas com o tempo elimina a necessidade de ela investir. Deixe que seja ela a tomar a iniciativa, pergunte e participe mais. O esforço revela valor com muito mais clareza do que as palavras alguma vez poderiam. Quando ela precisa de se esforçar ao máximo, torna-se mais consciente da sua presença. O esforço mútuo cria respeito mútuo. Trate-a com consistência em vez de intensidade. A intensidade pode parecer excitante, mas muitas vezes mascara o desequilíbrio. A consistência, por outro lado, revela quem está verdadeiramente envolvido. Quando o seu tom emocional se mantém estável, independentemente do estado de espírito dela, a dinâmica altera-se. Ela já não pode manipular a ligação com imprevisibilidade. A estabilidade torna-se a sua força e a imprevisibilidade perde o seu poder. Deve também redefinir o que significa proximidade na sua vida. A proximidade não é um contato constante ou uma reafirmação constante. A verdadeira proximidade é segurança, respeito e contribuição mútua. Quando deixa de confundir disponibilidade com intimidade, ganha clareza. Esta clareza eleva naturalmente os seus padrões. As pessoas ajustam-se quando sentem que têm de se superar para corresponder às suas expectativas. Uma poderosa reinicialização acontece quando deixa de centrar as conversas apenas nos sentimentos dela. Uma ligação saudável requer espaço emocional partilhado, não unilateralidade emocional. Quando seus pensamentos, experiências e limites são igualmente importantes, o equilíbrio altera-se. Se ela os ignora ou minimiza, percebe-o agora claramente. A consciência é o primeiro passo para a mudança. O que percebe, pode corrigir. Deve também observar como ela reage ao seu crescimento, em vez de o anunciar. O crescimento visível, mas não verbalizado, cria intriga. Quando ela vê o progresso sem ser informada, parece mais real. A melhoria muda a percepção muito mais rapidamente do que as promessas. As pessoas muitas vezes arrependem-se de subestimar alguém quando percebem que essa pessoa está a evoluir para além delas. O crescimento torna-se um espelho que ela não pode ignorar. Não tente ensinar-lhe lições ou apontar erros. Ensinar coloca-o como um guia e não como um igual, o que enfraquece a atração. Em vez disso, permita que ela experimente as consequências da mudança de perspectiva. As lições aprendidas com a experiência duram mais do que os sermões. O silêncio, aliado à consistência, torna-se o professor. Cria reflexão sem resistência. Lide com as divergências com firmeza e calma, em vez de escalada emocional. Quando se recusa a discutir, mas ainda assim mantém a sua posição, o respeito cresce. As explosões emocionais reforçam a crença de que ela controla as suas reações. A discordância calma demonstra domínio emocional. O domínio é magnético e raro. Isso obriga a vê-lo de forma diferente. Outra mudança fundamental é deixar de romantizar o potencial e focar-se na realidade. As pessoas são muitas vezes dadas como garantidas porque toleram determinados comportamentos na esperança de mudanças. Quando se responde apenas ao que é real e presente, as ilusões desaparecem. Torna as suas decisões mais claras e firmes. Os padrões baseados na realidade protegem a autoestima. A esperança sem limites leva à decepção.
Deve também investir mais profundamente nos seus círculos sociais e profissionais. Uma vida mais plena reduz a dependência emocional de uma só pessoa. Quando a sua energia é distribuída por áreas significativas, a pressão desaparece. Ela sente que faz parte da sua vida, não que é o seu centro. Isto muda naturalmente a forma como ela valoriza o seu tempo. A abundância atrai sempre mais respeito do que escassez. Trate o afeto como algo partilhado, não como algo dado livremente sem equilíbrio. Quando o afeto é mútuo, fortalece os laços. Quando é unilateral, enfraquece-os. Recuar um pouco permite que ela avance. O espaço não é distância, é oportunidade. A oportunidade revela a intenção. Se ela começar a questionar a mudança, não tenha pressa em tranquilizá-la. Tranquilizá-la muito rapidamente reinicia o padrão antigo. Deixe a curiosidade dela sem resposta durante algum tempo. A curiosidade leva à autorreflexão. A reflexão leva à mudança de comportamento. Não está a negar amor, está a restaurar o equilíbrio. Deve também redefinir o que significa perdão. Perdoar não significa regressar à dinâmica antiga. Significa libertar o ressentimento, mantendo os limites intactos. Quando o perdão é acompanhado de princípios, torna-se força. Isso impede que a amargura molde as suas ações. A força sem amargura é profundamente atraente. Trate o silêncio como uma ferramenta para a clareza, não como um castigo. O silêncio permite que ambas as pessoas processem a realidade sem ruído emocional. Revela as verdadeiras intenções e prioridades. Quando se sente confortável com o silêncio, demonstra estabilidade interior. A estabilidade comunica confiança sem esforço. A confiança muda tudo. Preste muita atenção se as ações dela estão alinhadas com as palavras daqui para a frente. As palavras são fáceis quando o conforto está ameaçado. As ações exigem esforço e consistência. Os seus padrões devem responder apenas ao comportamento ao longo do tempo. Isto protege-o da manipulação emocional. A consistência é a única moeda que importa. Se houver melhoria, permita que ocorra lenta e intencionalmente. O perdão apressado recria o desequilíbrio. A confiança deve ser reconstruída passo a passo, não apressada emocionalmente. A reconstrução lenta testa a sinceridade. A sinceridade revela o verdadeiro valor. O tempo filtra o falso esforço. Compreenda que o distanciamento não significa falta de cuidado. Significa cuidar sem se perder. Esta forma de cuidado é fundamentada e saudável. Ela afasta o desespero da dinâmica. Quando o desespero desaparece, o respeito geralmente aparece. O equilíbrio é restaurado através do autocontrole. Quando uma mulher o dá como garantido, outra mudança importante é redefinir a forma como demonstra atenção. A atenção é uma das moedas mais valiosas em qualquer relação, mas é muitas vezes distribuída de forma descuidada. Quando deixa de investir atenção em momentos que demonstram falta de respeito ou esforço, o desequilíbrio torna-se visível. A atenção deve seguir o comportamento, não a esperança ou o histórico. Esta mudança ensina silenciosamente que o acesso a si é condicional à forma como é tratado. As pessoas protegem aquilo que precisam de conquistar. Deve também parar de preencher as lacunas emocionais que ela cria através da inconsistência. O comportamento inconsistente prospera quando alguém o estabiliza. Quando se recusa a compensar sinais contraditórios ou esforços a meio, a dinâmica é exposta. Isso obriga-a a esforçar-se mais ou a afastar-se. Ambos os resultados trazem clareza em vez de confusão. Clareza é poder em situações emocionais. O poder vem de se recusar a participar no caos. Outro ajuste importante é deixar de arranjar desculpas internas para o comportamento dela. Quando racionaliza a falta de respeito, condiciona-se a aceitar menos. A responsabilidade começa na sua própria mente antes mesmo de chegar a outra pessoa. Ver o comportamento com clareza, sem o amenizar, muda a forma como reage. Uma vez que as ilusões desaparecem, os padrões elevam-se naturalmente. Padrões mais elevados mudam tudo.
Trate as conversas emocionais com brevidade e precisão. Discussões emocionais longas diluem frequentemente o seu argumento e enfraquecem a sua posição. As declarações curtas e calmas comunicam confiança e segurança. Não precisa de convencer ou persuadir quando os seus limites são claros. Menos conversa gera mais impacto. O impacto é que altera a percepção, não o volume emocional. Deve também parar de competir pela atenção dela. A competição coloca-o numa posição perdedora porque sinaliza insegurança. Quando se livra da comparação, a sua presença volta a ser única. Não está a lutar para ser escolhido, está a decidir o que permite. Esta inversão altera a dinâmica de poder instantaneamente. A escolha é mais atraente do que a necessidade. Outra nova perspectiva é deixar de reviver esforços passados como justificação para o acesso futuro. Os sacrifícios passados não dão a ninguém o direito à disponibilidade contínua. As relações existem no presente, não na memória. Quando baseia as suas decisões no comportamento atual, mantém-se firme. Isto impede que a dívida emocional seja usada contra si. A presença substitui a nostalgia. Trate a rejeição ou a indiferença como informação e não como um desafio. Muitas pessoas reagem à sensação de serem dadas como garantidas, esforçando-se mais. Esforçar-se mais recompensa o comportamento que causou o problema. Em vez disso, observe e ajuste. A informação permite decisões inteligentes. As reações emocionais mantêm-no estagnado. Deve também separar o afeto da obrigação. O afeto dado livremente não se deve transformar numa expectativa da qual ela depende. Quando o afeto se torna automático, o seu valor diminui. Permita que o afeto flua onde é recíproco. A reciprocidade mantém o equilíbrio emocional. O equilíbrio sustenta a atração. Pare de lhe narrar as suas intenções ou planos desnecessariamente. Mistério não é manipulação, é privacidade. Quando tudo é explicado, a expectativa desaparece. Deixe-a experienciar as suas ações em vez de apenas ouvir falar delas. A experiência deixa uma marca emocional mais forte. O silêncio pode transmitir confiança. Outra mudança envolve a forma como responde aos pedidos de desculpa. Desculpas sem mudança de comportamento não significam nada. Aceite as palavras educadamente, mas responda apenas a ações consistentes. Isto ensina que o perdão não é instantâneo. A confiança é reconstruída lentamente, não emocionalmente. A calma protege a sua dignidade. Deve também parar de testar os sentimentos dela através de comportamentos indiretos. Os testes criam insegurança e confusão em ambos os lados. Os limites claros são mais eficazes do que os jogos emocionais. Quando é direto consigo mesmo, torna-se estável com os outros. A estabilidade transmite segurança e respeito. O respeito cresce em ambientes estáveis. Trate o tempo separados como neutro, não ameaçador. A distância não enfraquece as ligações reais, revela-as. Quando se sente confortável com o espaço, sinaliza independência emocional. A independência reduz a pressão e restabelece o equilíbrio. A pressão mata a gratidão, a tranquilidade revive-a. Também deve parar de tolerar o desrespeito subtil, só porque é silencioso. O silêncio não diminui o desrespeito. O comportamento subtil molda a dinâmica mais do que o conflito evidente. Aborde-o através de uma mudança de abordagem e não através de discussões. As consequências ensinam mais do que as conversas. A aplicação calma constrói autoridade. Outra estratégia poderosa é redefinir o que significa esforço para si. O esforço não se resume a palavras, promessas ou intensidade emocional. Esforço é consistência, fiabilidade e consideração. Quando a sua definição de esforço muda, os seus padrões acompanham-na. Os padrões moldam resultados. Resultados revelam a verdadeira compatibilidade. Encare a incerteza como um sinal para abrandar, não para acelerar. Acelerar geralmente vem do medo da perda. Desacelerar permite que a verdade venha ao de cima. A verdade elimina a ansiedade e as suposições. Quando a ansiedade desaparece, a claridade toma o seu lugar.
A clareza restaura o autocontrolo. Deve também parar de assumir a responsabilidade pelas reações emocionais dela. Os sentimentos dela pertencem-lhe a ela, não a si. Quando deixa de gerir emoções que não são suas, a liberdade surge. A liberdade cria confiança. A confiança remodela a forma como é percebido. A percepção influencia o comportamento. Outra nova perspectiva é aprender a apreciar a sua própria validação. A autovalidação reduz a dependência emocional. Quando se sente seguro internamente, a aprovação externa torna-se opcional. A aprovação opcional altera completamente a dinâmica. Já não está a fazer testes para conquistar afeto, está a avaliar a compatibilidade. Trate os momentos de silêncio ou de afastamento dela como oportunidades para observar, e não para entrar em pânico. O pânico leva à perseguição, e a perseguição destrói a vantagem. A observação revela padrões, os padrões revelam intenções, as intenções orientam as decisões. A observação calma substitui a reação emocional. Quando uma mulher te dá como garantido, uma mudança mais profunda acontece quando mudas a forma como respondes ao conforto. O conforto é muitas vezes o que permite que a complacência cresça nos relacionamentos. Quando alguém se sente demasiado seguro na sua presença, o esforço desaparece silenciosamente. Ao remover subtilmente a proteção emocional, reintroduz a consciência. A consciência obriga as pessoas a reavaliarem o que presumiam ser garantido. Nada de valioso permanece valioso quando parece permanente. Deve também parar de definir o seu valor com base no quanto pode tolerar. A tolerância é muitas vezes confundida com força, mas a tolerância infinita convida ao desrespeito. Força é saber quando algo já não merece a sua paciência. Quando deixa de absorver comportamentos que o esgotam, a dinâmica altera-se naturalmente. Esta mudança não é estridente, mas é inconfundível. As pessoas apercebem-se quando o acesso se torna seletivo. Uma abordagem inovadora é simplesmente deixar de reagir a sinais contraditórios. Sinais contraditórios alimentam-se de reações e confusão emocional. Quando responde com calma ou não responde, estes sinais perdem força. A confusão dissipa-se quando deixa de ser alimentada. Isto devolve a responsabilidade para onde ela pertence. A clareza substitui o caos emocional. Trate a consistência como um requisito, não como um bônus. Quando a consistência se torna inegociável, os padrões aumentam imediatamente. Deixa de recompensar esforços ocasionais ou picos emocionais. Isto força o alinhamento ou a separação. Ambos os resultados protegem o seu respeito próprio.